Olá, gente! Sejam bem-vindos a este maravilhoso encontro para desvendarmos juntos como construir autoestimas sólidas, autoestimas potentes para enfrentar as adversidades do mundo. Esse livro aqui, A Autoestima do Seu Filho, que foi escrito por Dorothy Bridges e virou best-seller na década de 80, 90, justamente por essa linguagem acessível, dinâmica, sensível para abarcar todo o contexto educacional com a grandiosidade e a maestria que ele merece. Então, professores, educadores, tios, avós, babás, todas as pessoas, os cuidadores que compõem esse vasto mundo da educação precisam ter acesso a esse livro transformador. E nós iremos dar início à leitura aqui, alguns trechos que eu selecionei, tá certo? A gente vai trabalhar assim, eu leio alguns parágrafos que eu considero bastante pertinente e a gente vai destrinchando, vai lapidando o olhar e trocando, né? Experiências. Vamos lá. O ingrediente crucial. Se você for, como a maioria dos pais, isso aqui é na página 4, tá? Suas esperanças baseiam-se em algo mais do que evitar os colapsos nervosos, o alcoolismo e a delinquência. Queremos coisas positivas para os nossos filhos: confiança interior, um objetivo e senso de participação, relações significativas e construtivas com os outros, êxito na escola e no trabalho. E, acima de tudo, felicidade. O que desejamos, é claro, nossas inseguranças recaem em como ajudar nossos filhos a alcançar tais objetivos. Nós, os pais, estamos ansiosos por uma regra básica, prática, que nos guie, particularmente nos momentos de tensão e confusão. Dispomos hoje de indicações suficientes para formular exatamente essa regra. Se a criança tiver uma autoestima elevada, ela terá sucesso. A pesquisa tem mostrado de maneira cada vez mais evidente que a criança ou adulto que reage bem é diferente, é bem diferente das pessoas que fracassam na vida. A diferença está nas suas atitudes para consigo mesma, seu grau de autoestima. Mas o que é autoestima? Autoestima é a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma. É o juízo geral que faz de si mesma o quanto gosta de sua própria pessoa. Olha que trecho tão elucidativo, né? Ele dá assim, ó, o quanto você se gosta, o quanto você a forma como você se enxerga, o quanto ela é positiva. Isso é que demonstra a qualidade da sua autoestima. E sabe como é que a gente sabe que a gente tem uma boa autoestima? Vamos ver. Você se sente bem com a sua própria companhia? Você valoriza os momentos que está sozinha ou sozinho? Vai ler um bom livro, assistir um filme, tomar um chocolate quente, comer uma pipoca, tomar um banho demorado. Você se aprecia porque, gente, nós, desde que nascemos até a hora que formos findar nossa missão aqui na Terra, nós iremos nos acompanhar incessantemente. Então, é nós, conosco mesmo, a nossa companhia, ela tem que ser a melhor possível. E uma coisa que eu observo muito é que muitas vezes as pessoas nem se conhecem o suficiente, elas nem sabem o que gostam. Quando vão comprar uma roupa, perguntam aos outros: eu fico com essa ou com essa?
Você acha que ficou melhor qual é? O sapato esse ou esse? Então, assim, o quanto a gente se conhece, o quanto precisamos lapidar esse olhar. A nossa infância é a base, né? A estruturação do autoconhecimento. Nós vamos alicerçando nossa visão de mundo. E é nessa fase sagrada que as crianças enxergam os pais como espelhos. Por isso que devemos ter tanto cuidado. Como será esse espelho psicológico, né? O que é que ele está refletindo para a criança? Então vamos lá. Autoestima não é uma pretensão ostensiva. É um sentimento calmo de autorrespeito, um sentimento do próprio valor. Quando o sentimos interiormente, ficamos satisfeitos em sermos nós mesmos. A pretensão é apenas uma manifestação falsa para encobrir uma autoestima precária. Quando se tem uma boa autoestima, não se perde tempo e energia procurando impressionar os outros. Já se conhece o próprio valor. Gente, que trecho fantástico! Infelizmente, a gente vive numa sociedade que as pessoas gostam muito de impressionar através de status, através de bens materiais, e elas alicerçam sua autoestima em cima disso. Mas se elas não tiverem isso, né? Acontecer alguma catástrofe natural, acontecer algum dano e ela perder, elas vão ficar desnorteadas, porque elas calcam a sua construção de personalidade, a sua imagem, a sua autoestima a isso, sendo que a gente não é isso, o que nós somos. Então, se você sabe bem quem você tem uma autoestima alicerçada, uma autoestima forte. Outra coisa que aqui fala é que as pessoas confundem muito, né? Pensam que uma pessoa arrogante, aquelas pessoas que têm nariz em pé, que nem olha para baixo, que tem esse ar de superioridade, acha que elas têm uma autoestima forte. Não, na realidade isso prova justamente o contrário. Prova que elas têm uma autoestima muito fragilizada, porque elas precisam diminuir os outros para se sentir melhores. E isso mostra o quanto elas estão debilitadas internamente. Porque, gente, se você trata bem uma pessoa, é porque você está bem internamente. Você não vai ficar, né, maltratando os outros se você está feliz, se você tem um emocional equilibrado, se suas emoções estão reguladas, se o seu nível de satisfação pessoal está alto. Você não faz isso. Então vamos lá. Uma pessoa, ó, quando se tem uma boa autoestima, não se perde tempo e energia procurando impressionar os outros, já se conhece o próprio valor. E é isso a autoestima. Você se sente digno, você se sente amado, você sabe o seu real valor, porque seus pais passaram essa mensagem para você e você começa a se enxergar assim, porque a nossa autoimagem começa a se construir a partir do olhar dos nossos pais, os nossos principais cuidadores. Mas as pessoas que mais convivemos também têm uma parcela preponderante nessa questão da construção da autoestima. Se convivemos muito com os nossos professores, com as babás, as avós, elas também vão ajudar nesse processo. Então vamos lá. A ideia que seu filho faz de si mesmo influencia a escolha dos amigos, a maneira pela qual se entende com os outros, o tipo de pessoa com quem se casa e a produtividade que terá. Afeta a sua criatividade, integridade, estabilidade e até mesmo a possibilidade de ser um líder ou um seguidor. Seus sentimentos do seu próprio valor formam a essência de sua personalidade.
e determina o uso que fará de suas aptidões e habilidades. Sua atitude para consigo mesmo tem influência direta sobre a maneira pela qual vive todos os aspectos de sua vida. Na verdade, a autoestima é a mola que impulsiona a criança para o êxito ou fracasso como ser humano. Gente, que trecho impactante. Vou até reler para vocês. A autoestima é a mola que impulsiona a criança para o êxito ou fracasso como ser humano. Gente, se você tem uma autoestima alicerçada no autorrespeito, você não se permite viver situações humilhantes, situações que degradam a sua força de viver, o seu brilho nos olhos. Você não vai se submeter a relacionamentos abusivos, a empregos que lhe desmoralizam, a chefes que danificam o seu valor moral. Você não vai se submeter a amizades que lhe fazem se sentir mal consigo mesmo, que não lhe fazem progredir. Então, a sua autoestima ela é determinante para o seu sucesso ou o seu fracasso. Por quê? Por exemplo, se você tem uma autoestima frágil, você não acredita que você é digno de valor, qualquer situação que aparecer na sua vida, já que você tem essa debilidade emocional, você vai se contentar. Porque, infelizmente, você não construiu a consciência de autorrespeito, de valor próprio. Você não acredita que é digno de ser valorizado. Então, qualquer situação que vá degradar, que vá trazer infelicidade, você vai continuar persistindo ali, mesmo que vá se sentindo mal, porque inconscientemente você não acredita que merece mais. Olha que coisa tão triste. Infelizmente, eu acho que 90 a 80% das pessoas têm autoestima baixa. Porque a nossa infância, ela foi calcada, né? Foi construída por adultos também que têm a autoestima muito fragilizada. Então, qual a referência que nós temos? Vamos continuar. Nós também não podemos fazer papel de vítimas, tá, gente? Isso aqui é um processo de construção de autoconhecimento, porque para educar, precisamos acessar nossa própria infância e nos curar dela, mas não com olhar de vítima, não com olhar de culpa, sentimento, né, de peso, mas com sentimento de responsabilidade. Vamos agora pegar as rédeas e nos responsabilizar. Eu, durante muito tempo, eu tive muitos problemas com a minha autoimagem, problemas com a minha autoestima. E isso é um processo contínuo que a gente vai ter que ir desconstruindo. É um trabalho de formiguinha. Mas vamos lá. A importância da autoestima na vida de nossos filhos dificilmente poderá ser exagerada. Todo pai que se preocupa deve ajudar seu filho a criar uma fé firme e sincera em si mesmo. Duas necessidades básicas. O autorrespeito sólido baseia-se em duas convicções principais. Eu posso ser amada, é a primeira. Gente, olha que poderosa essa afirmação. Eu posso ser amado. Eu acho que se as pessoas soubessem, mas a maioria não sabe disso, é que a nossa necessidade, né, vital é se sentir amado, é se sentir valorizado, é sentir que nós temos um propósito aqui nesse planeta, é saber que as pessoas nos enxergam de uma forma tão genuína, sincera e acolhedora que nós
começamos, a nos acolher, nos sentir bem na nossa própria pele. Eu acho que é o sentimento mais agradável do mundo, é você se sentir bem na própria pele, você sentir que pode ser amado. Eu sou importante e tenho valor porque existo. Ai, que coisa profunda. E a outra afirmação é: eu tenho valor. Eu posso dirigir a mim mesma e a meu ambiente com competência. Sei que tem alguma coisa a oferecer aos outros. É exatamente isso. É você saber que você nasceu aqui neste mundo para desempenhar algum propósito. E só você, apenas você, pode desempenhar, porque a sua essência é única. Quase 8 bilhões de habitantes no mundo e ninguém tem o seu DNA. Ninguém compartilha das mesmas experiências que você. Ninguém tem o seu olhar para a vida é único, gente. Então, as suas impressões digitais, o seu brilho nos olhos, tudo faz juntar um quebra-cabeça, né, um mosaico singular, que é o mosaico da sua história. E é ele que faz você, ó, a sua competência. Você tem alguma coisa, uma coisa tão singular, tão única, só você pode oferecer. É isso que faz parte da autoestima. Afinal de contas, toda criança, embora completamente diferente das demais, tem as mesmas necessidades psicológicas de se sentir amada e digna. Tais necessidades não desaparecem com a infância. Todos nós as temos e elas nos acompanham até a nossa morte. A satisfação dessas necessidades é tão importante para o nosso bem-estar emocional quanto o oxigênio é para a nossa sobrevivência física. Gente, que coisa profunda. Se a gente for analisar, não sei se vocês já ouviram falar da pirâmide, a pirâmide que tem, né, de Maslow, um psicólogo, ele fala exatamente isso. Primeiro são as necessidades fisiológicas, né, necessidades vitais para nos manter vivos, fica lá na base da pirâmide. E depois, junto delas, vem essa questão do amor, né, da segurança. Você precisa, é uma necessidade vital, primária da vida, você se sentir amado, valorizado, exatamente por quem é. Então, isso se chama o quê? Amor incondicional. Você se sentir amado por ser quem é. Não é com condições. Ah, eu amo você porque você faz isso e isso, com condições. Se você fizer isso e isso, eu já não vou gostar mais de você. Então, é um amor condicionado a critérios, a situações. Se a criança ou o adulto deixar de fazer determinada coisa, determinada atitude, o outro já deixa de gostar. Então, não é um amor incondicional. Um amor incondicional é esse amor que é tão necessário na primeira infância. É ele que vai calcar, né? Vai ser a base para a criança ela se amar, ela reconhecer o próprio valor. Inclusive, gente, eu estava lendo um outro livro que traz essa questão. E eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: cada um de nós foi nós antes de ser eu. Precisamos saber que somos importantes, que somos levados a sério e que cada parte de nós é digna de ser amada e aceita. Se somos privados dela, nossa noção de eu sou é prejudicada. A criança privada dessa necessidade contamina o futuro adulto com uma sede insaciável de amor, atenção e afeição. Quando adultos, por mais que sejam amados, nunca estarão satisfeitos. Não pôde ter suas carências atendidas quando era criança e se tornam viciados em amor
eles ficam buscando, né, trocando parceiros. Aqui nesse livro ele fala que a criança que não teve a dose correta, não recebeu abastecimento, não abasteceu o coraçãozinho dela com a dose necessária de amor e aceitação. Então, o que acontece? Ela cresce com essa debilidade emocional, ela vai tentar saciar essa busca com várias outras coisas. Então, ela fica procurando o parceiro ideal quando for adulta, termina um relacionamento, termina um, vai para outro e nada satisfaz, nunca se sente satisfeita, nunca se sente feliz consigo mesma, independentemente de toda a situação que surgir. E principalmente, gente, ele fala uma coisa aqui que eu fiquei me refletindo bastante. Essa pessoa, ela vai procurar uma profissão em que ela seja bastante adulada, que tenha bastante fama, que tenha bastante holofotes, porque é uma forma dela preencher esse buraco, esse vazio existencial. Outra situação que fala também, quando você não tem esse abastecimento emocional na sua infância, você vai levar essas sementes, né, para a fase adulta e você vai crescer tentando ser preenchido com essa questão de dinheiro, de coisas materiais, tentando aparecer e se destacar a sua autoestima através disso. Então, aqui fala uma frase muito pertinente que é assim: só a lamentação da perda realiza a cura. Quando não podemos lamentar, não terminamos com o passado. Então, para a gente se desvincular do passado, a gente precisa derramar todas as lágrimas que ficaram presas, que a gente não pôde externalizar. A lágrima, ela tem um poder purificador e curativo, porque ela dissolve a tristeza. Então, para a gente, se desligar e dar adeus, né, a esse passado doloroso, nós precisamos enxergar a nossa criança interior e acolhê-la de forma íntegra. Gente, não tem como a gente, a gente fingir que tivemos uma infância sadia, tipo colocar uma pedra em cima e não vou esquecer o que passou. Não tem como, mas para você superar isso, essas dores, você tem que olhar, acessar a sua criança que está lá ferida, precisa ser acolhida e chorar o que tiver para chorar e fazer terapia realmente. Porque o processo de terapia, ele vai sanar essas dores de forma genuína. Ai, minha gente, é tão fantástico estudar sobre a infância, porque a gente encontra todas as respostas dos nossos nós, das nossas dores, da vida adulta, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas se boa parte das pessoas soubessem, que se elas acessassem a sua infância, todos os seus traumas e encarasse realmente a sua biografia com a clareza e o afeto que ela merece, boa parte dos problemas de relacionamentos interpessoais, eles seriam sanados. Teríamos casamentos mais felizes, teríamos educadores, né, mais satisfeitos, teríamos pais mais conscientes da sua missão, porque ele não iria ficar perpetuando as dores que vivenciou na infância. Inconscientemente a gente perpetua. Quando a criança faz alguma coisa, dá um gatilho no pai e ele acessa lá aquela lembrança de uma forma inconsciente. Então, aquela vontade de gritar, de pegar a criança, de machucar, aquela vontade que vem quando os pais eles se descontrolam, é justamente isso, é um gatilho. Está lá guardadinho, que é tão dolorosa essa lembrança que a gente não tem nem acesso. A gente recalca, né, as informações. Então, vamos continuar. Todos nós as temos e elas nos acompanham até a morte.
a satisfação dessas necessidades é tão importante para o nosso bem-estar emocional quanto o oxigênio é para a nossa sobrevivência física. Afinal de contas, temos que conviver conosco durante toda a nossa vida. A única pessoa que não pode evitar, por mais que nos esforcemos, somos nós mesmos. O mesmo acontece com os nossos filhos. Eles convivem consigo mesmos da maneira mais íntima e o autorrespeito é da maior importância para o seu crescimento, bem como para uma vida significativa e compensadora. Então, é como eu havia falado, né? A gente tem que... É a nossa relação primária, é a nossa relação conosco. É a pessoa que vai nos acompanhar. É aqui, ó, gente, a nossa cabecinha tem que estar bem saudável, porque os nossos pensamentos, 90% do dia, como é que são os seus pensamentos? O que é que eles lhes dizem? Eles parecem mais seus amigos ou seus inimigos? Então, assim, se a gente vai se acompanhar a vida toda, a gente tem que dar uma primazia, tem que dar um olhar, né, com a devida importância que merece para essa relação que construímos conosco. É uma relação positiva, de acolhimento, de quando errar, abraçar nossas fraquezas. Tudo bem errar, a gente é imperfeito, mas vamos nos acolher agora e construir um novo olhar a partir disso, né? Porque a gente ou cresce, a gente não, eu vi uma frase que diz mais ou menos assim: não existe errar, não existe perder, aliás, não existe perder, existe aprender ou ganhar. Então, você não perde com as situações que acontecem, ou você aprende com aquela situação, ou você vai ganhar, né? E das duas formas você está ganhando, porque você aprendendo você está ganhando e quando dá tudo certo você também está ganhando. Então, vamos lá, para a gente ir para o segundo capítulo. A esta altura você poderá dizer, mas isso não me diz respeito, porque amo meu filho e acho que ele tem valor. Um momento, porém. Veja que a receita não diz se você ama seu filho. Diz se a criança se sente amada. E há uma grande diferença entre ser amada e se sentir amada. Aí que está a chave. Sabe por quê? Muitas pessoas eu escuto dizendo assim: eu vou fazer pelos meus filhos o que eu não tive na minha infância. Gente, você é outro ser humano. Talvez as necessidades da sua criança sejam totalmente diferentes das suas necessidades quando você era criança. Então, a gente tem a mania de achar que o que faz a gente se sentir amado é o que faz a criança se sentir amada. Sendo que cada ser humano tem uma biografia única, tem um olhar singular sobre a vida e nós precisamos destrinchá-lo com a minuciosidade, com a delicadeza e muita observação para saber realmente como essa criança se sente amada. O que é que a faz se sentir amada? O que é que a faz sentir que ela é digna de ter valor, que ela é digna de ter respeito, que ela é digna de valor, digna de respeito, que ela é um ser único e tem uma contribuição a dar ao mundo. É isso que nós temos que fazer enquanto educadores, enquanto pais, enquanto professores. Precisamos. E essa missão é um processo muito complexo, mas é uma missão transformadora. Agora vamos lá. Vamos finalizar o capítulo 1 para ir para o capítulo 2. Se a convivência com os nossos filhos lhes proporcionar satisfação por serem quem são, não podemos desconhecer ou ignorar a característica mais importante da criança, seu grau de autorrespeito.
Ajudar as crianças a desenvolver sua autoestima é a chave de uma parentalidade bem-sucedida. Fantástico esse livro, gente. Agora nós vamos para o capítulo 2. Eu estou pegando trechos principais e a gente vai destrinchando, como eu ouvi falar. Aí agora a gente está aqui, ó. Os espelhos criam autoimagens. Você já pensou em si mesmo como um espelho? Você é um espelho. O espelho psicológico que seu filho usa para construir sua própria identidade. E toda a vida dele é afetada pelas conclusões a que chega. Toda criança nasce sem um senso do eu. Todas elas tendem a aprender a ser humanas, no sentido em que nós usamos esta palavra. Encontrou-se ocasionalmente uma criança que conseguiu sobreviver em isolamento total de outras pessoas, sem linguagem, sem consciência, sem necessidade dos outros, sem senso de identidade. A criança lobo só é humana na aparência. Tais casos nos mostram que o senso da individualidade ou personalidade não é instintivo, é uma realização social aprendida na convivência com os outros. Então vamos lá. Alguém já ouviu falar aqui no menino de Aveyron, um menino que apareceu na França na década de 70, e esse menino ele se comportava como um animal. A suspeita é que tenha acontecido um acidente aéreo e ele tenha sido o único sobrevivente e que ele foi criado com os lobos. Então, ele se comportava como lobo. Nos primeiros 3 anos de vida, gente, o nível de sinapses cerebrais e conexões neurais é extremamente absurdo. São cerca de 700 mil conexões a 1 milhão por segundo. Então, essa fase, onde ele estava construindo seu arcabouço cultural, onde ele estava aprendendo, né? Onde ele iria desenvolver a linguagem, a questão da coordenação motora, onde ele iria absorver essa percepção de mundo, ele estava convivendo com os animais. Então, isso é mais uma prova de que nós não nascemos humanos, não nascemos. Nós nos construímos. O conceito de humanidade, ele não é inerente ao ser humano. Ele é algo galgado, é algo que precisa desse acolhimento cultural. Se a criança ela tem todo esse afeto, esse amor, esse respaldo cultural para ensinar, né, os bons modos, ensinar a ter compaixão, a desenvolver empatia, a ser cooperativo, ensinar a exploração, a criatividade, porque a criança já nasce com esse senso de curiosidade, já é inerente dela. Mas sem esse respaldo cultural. E o que nos faz ser humanos é a nossa cultura. É a nossa cultura. É a influência dos demais. Como eu havia lido anteriormente, antes de nós sermos eu, nós somos nós. Então, para a criança conhecer a sua individualidade, ela precisa ter um ser humano como referência. Se ela conviver com animais, ela não vai saber. Não vai saber se desenvolver intelectualmente. Ela precisa dessa referência. Então, vamos lá. Agora vamos para a página 12. A gente vai citar agora um exemplo de um bebê. Um bebê que se chama Pedro. E vai ver os impactos que tem na vida desse bebê. O impacto, dependendo da mãe que ele vai ter. Aí vai ter a mãe A e vai ter a mãe B. A forma como essa mãe enxerga ele é a forma como ele vai se enxergar. E isso é muito impactante, esse exemplo que é citado aqui. Eu vou virar aqui um pouquinho a câmera para pegar um pouquinho a luz. Pronto, tá melhor. Aí diz assim, gente.
Muito antes de compreender as palavras, Pedro registra impressões generalizadas sobre si mesmo e o mundo, com base na maneira como é tratado. Esse é o bebê. Muitas vezes as pessoas pensam que um bebê não é sujeito. O bebê não tem uma personalidade, é um papel em branco, não tem uma identidade. Gente, bebê, ele entende tudo. Tudo que é passado para ele, através das impressões. Então, por exemplo, a forma como você toca um bebê. Se você toca chacoalhando, se você toca de uma forma afetiva, isso já faz o quê? Já causa uma memória corporal. Por quê? Se você toca assim, ó, de uma forma brusca, você vai liberar cortisol, você vai acionar o sistema nervoso dele, ó, vai ficar assim, ó. Isso já causa uma memória corporal e a criança já vai saber que aquela forma de pegar não é uma forma agradável, porque isso causou um desconforto, ó, aqui dentro dela. Ela não sabe externalizar isso em palavras, é verdade, ela não sabe, mas ela traduz os gestos corporais, ela traduz as expressões faciais, a forma como usamos o tom de voz. Gente, isso é fantástico. O cérebro do bebê é fantástico. E a maioria das pessoas não tem consciência da dimensão que é um cérebro de um bebê. O quanto o bebê é inteligente e o quanto ele já interpreta do mundo a partir do momento que ele já chega, né? A partir do momento que ele já nasce. E outra coisa, depois pesquisem sobre Amy Pickler, que foi a pediatra e ortopedista austro-húngara que transformou esse olhar para a primeira infância, do 0 aos 3 anos. Desde que o bebê nasce, ele é digno de respeito. Pedir licença para tocar no bebê, comunicar tudo o que for fazer. A criança ela já se sente, ó, segura porque sente uma previsibilidade. Então, se você está ali, ó, tendo uma conexão visual, tá rindo, ele vai balbuciar e vai ver que você vai emanar, né? Vai emitir uma resposta. Então, ele já está vendo que você se importa com ele, já faz ele se sentir valorizado. Agora, se é aquela coisa mecânica, trocar de fralda, uma coisa bem rápida, aquela coisa. Qual a mensagem que o seu gesto vai passar? Você não é digno do meu tempo. Você não é importante o suficiente para eu me dedicar a você. Então, se a criança está habituada a essa questão mecânica, minha gente, desde a impressão que ela vai ter do cuidado com ela mesma, desde a primeira infância. Por isso que devemos ter tanto cuidado. Quais são as mensagens que nós passamos? Porque são mensagens que ficam impregnadas na alma, no corpo, no inconsciente. E depois a gente não sabe porque do nada vem aquela sensação de vazio, de angústia, de tristeza. Ai, meu Deus, eu tô com uma dor tão grande no meu coração, uma sensação de crise existencial. Não sabe por que é, mas vamos lá. Tá ficando escuro. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. É porque deu um problema. Tem um probleminha, gente. Mas eu vou... Peraí. Vou ficar aqui. Vamos lá. Ele sente se é posto no colo com carinho ou sacudido como um saco de batatas. Ele sabe se os braços que o envolvem são aconchegantes ou se apenas são um apoio vago e desinteressado. Sabe quando sua fome é respeitada e quando é ignorada. O toque, os movimentos corporais, as tensões musculares, o tônus e a expressão facial daqueles que o cercam transmite a Pedro, o bebê, um fluxo constante de mensagens. E seu radar é espantosamente preciso. Todos os bebês são sensíveis, mas em diferentes graus. Alguns são mais sensíveis do que outros.
As crianças pequenas são particularmente sensíveis aos estados emocionais da mãe. Quando a mãe de Pedro está apressada ou tensa, ele é exigente e pouco cooperador na hora de mudar a fralda de comer. Quando ela está tranquila e tem tempo de aturar seus caprichos, ele é quieto e pacífico como um cordeiro. Uma conspiração? Não. Ele está reagindo à linguagem corporal, que informa se o clima psicológico é bom ou sujeito a chuvas. Isso é por conta, gente, dos nossos neurônios espelhos. A criança, a partir dos neurônios espelhos, ela vai refletir todo o contexto social que ela vive. Então, por exemplo, se ela vive num ambiente que os adultos têm estresse crônico, não adianta esperar que a criança seja calma. Não adianta. Nós somos a base, né, do ambiente. Então, se queremos crianças pacíficas, crianças acolhedoras, respeitosas, crianças cooperativas, primeiramente devemos exercitar isso no nosso cotidiano. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, como já dizia Mahatma Gandhi. Mas vamos lá. Voltando à situação aqui. Tá na página 13, tá certo? Para vocês, se vocês tiverem o livro para acompanhar. Amanhã, vai dar agora 2 exemplos. Amanhã, centralizar a atenção em Pedro e não na tarefa que está executando. Por exemplo, quando lhe dá banho, os músculos dela estão relaxados e sua atitude é brincalhona, suave. Há uma luz doce em seus olhos. Ela examina os pés gordinhos e enrugados, delicia-se com suas reações ao pingar água sobre a barriga. Quando Pedro balbucia, ela responde. Se ele espalha água com a mão, vê a mãe reagir com a risada e participar de sua brincadeira. Não há palavras, mas os dois estão interagindo, estão se comunicando. Pedro sente e vê a receptividade dela. Não sabe que ele é um ser à parte, mas tem as suas primeiras noções de que é valorizado. Ai, gente, essas coisas me deixam emocionada, dá vontade de chorar. Agora vamos ver a mãe B. A mãe B aproveita sempre a hora da amamentação para ler. Seus braços o sustentam frouxo indiferentemente. A atenção não se volta para o menino, mas para o livro. Se Pedro balbucia, ela não toma conhecimento. Quando ele se movimenta, os braços da mãe não colaboram. Se agarra a blusa dela, a mãe o faz soltar sem sequer olhar para ele. Pedro e a mãe não estão partilhando uma experiência. Na verdade, não há um encontro terno, humano, direto, de pessoa para pessoa. A mãe é todo mundo de Pedro naquele momento. E suas impressões, suas primeiras experiências, ensinam-lhe que não merece atenção. Para ele, o mundo é um lugar muito frio, no qual tem pouca importância. Podemos ver que Pedro tem uma série de impressões muito diferentes a respeito de si próprio, com a mãe B e com a mãe A. Ah, gente, esse livro é muito impactante e fantástico, né? Faz a gente ver. E também não se sintam culpados se vocês fizeram isso, gente. O importante é termos a consciência de que estamos evoluindo, nos esforçando, porque a evolução é algo que não tem um ponto final, é algo contínuo, é algo que precisa ser lapidado constantemente. Nós não nascemos prontos. E é isso. Vamos lá nessa missão. Antes de aprender o significado das palavras, portanto, cada criança recolhe milhares e milhares de impressões sobre si mesma, que lhes são transmitidas pela linguagem corporal dos outros. Essas impressões só se transformam em juízos claros,
a seu próprio respeito algum tempo depois, mas são importantes porque a mensagem posteriores dependem dela. Afinal, as primeiras impressões deixam marcas profundas. Por que as primeiras impressões deixam marcas profundas? Porque nós não temos filtros para nos proteger. As crianças, estão super vulneráveis e elas começam primeiro a se enxergar a partir do olhar do outro. Então, se esse olhar é um olhar vago, um olhar desinteressado, um olhar superficial, é essa forma que ela vai se enxergar. Olha, gente, que impressão, né? Ela vai ter do mundo, que o mundo é um lugar frio, que o mundo é um lugar indiferente. Mas vamos lá. Para as crianças pequenas, os outros, especialmente os pais, são espelhos infalíveis. Quando a mãe o chama de feio, Pedro conclui que essa deve ser uma de suas qualidades e adota esse rótulo para si naquele momento específico. As palavras e atitudes da mãe encerram um peso enorme. As maneiras construtivas de falar com a criança precisam ser lapidadas. Imaginemos agora que a mãe de Pedro é, para ele, um espelho que devolve os reflexos negativos de si próprio. Durante anos ele ouve: não posso com esse menino, meu Deus, ele é impossível. O que você quer? Não estou impaciente. E meu Deus, outra vez. Por que você não consegue notas melhores como a sua irmã? A comparação, gente, é a pior coisa que existe para detonar a autoestima de uma criança. Pedro foi convidado para passar o fim de semana fora, num tom de grande alívio. Mal posso esperar que as férias acabem, que Pedro volte logo para a escola. Gente. Isso tudo a criança ouvindo durante anos. Quando ele foi para o primeiro ano, as palavras que a mãe dirigiu à professora foram: tenho pena de você, por ter que aguentá-la a maior parte do dia. Minha gente, como essa criança vai crescer? Com tantas impressões positivas, para não dizer ao contrário. Vamos lá. Pela maneira como Pedro foi tratado, podemos ver porque ele teria necessariamente de formar um juízo negativo a seu próprio respeito. Não é de surpreender que ele se considere um problema. Então, as crianças, elas colocam os pais como num pedestal acima. Se meus pais me colocaram no mundo, elas enxergam os pais como se fossem Deus. E é isso que a gente vai ver no próximo tema. Porque, assim, se os pais emitem esses tipos de opiniões cotidianamente para a criança, elas vão aderir essas opiniões ao seu repertório e elas vão se auto-enxergar assim. Então, se o pai e a mãe que colocou ela no mundo vê ela dessa forma, então isso é inegável de que ela é assim. É assim que ela vai pensar, tá, gente? Isso é uma coisa inconsciente, mesmo que a criança não seja. Mas, infelizmente, é assim que se desdobra o nosso psiquismo. Infelizmente ou felizmente, né? Dependendo das famílias que nós fomos inseridos. Mas vamos lá. Não há dúvida de que as palavras têm poder. Elas podem destruir ou fortalecer o autorrespeito. Mas as palavras devem corresponder a sentimentos autênticos. A autoestima não vem do fato de se enganar a criança. Na verdade, nada poderia ser pior. Então, por exemplo, o que seria enganar a criança? Falar atribuições que ela não tem, né? Exagerar nas atribuições. Seria isso. Então, vamos continuar. Acho que sou uma criança muito má.
Se meus próprios pais não gostam de mim, quem vai gostar? Aí ela chega a essa conclusão, né? Quando ela escuta continuamente atributos negativos, desvalorizando suas ações, pessoas se sentindo aliviadas quando ela vai sair para algum lugar. Então, essas impressões ficam impregnadas na alma da criança. Agora, o tratamento da autoimagem. Vamos lá. A autoestima elevada, portanto, resulta dos reflexos positivos que cercam a criança. Você poderá dizer, bobagem, conheço muita gente que quando criança teve a pior relação possível com os pais e com a vida em geral. Apesar disso, tiveram sucesso. E hoje parecem muito seguros de si e realizam coisas notáveis. Realmente, há muitas pessoas assim, mas os elementos exteriores do sucesso não asseguram paz interior. Olha que coisa impactante. Muitas vezes, pessoas que exteriormente parecem bem-sucedidas pagam no mínimo, pagam no íntimo o preço. Vivem atrás de uma máscara de falsa confiança, na alienação, com defesas neuróticas insatisfeitas, solitários, que não gostam de si mesmos, podem usar constantemente o trabalho como uma fuga. Mesmo assim, sentem a sua inadequação, por maior que seja o sucesso exterior que conseguem demonstrar. Gente, um caso que me vem à mente agora é o caso de Michael Jackson, que ele teve uma infância bem, né, bem punk. A infância dele foi bem, o pai dele era o tempo todo xingando, era todo o tempo menosprezando, e ele era extremamente famoso, ficou bastante rico, mas a gente percebia no olhar e nas atitudes o quanto ele era infeliz, o quanto ele necessitava se sentir amado, o quanto ele necessitava se sentir valorizado. E aquela criança, né? Aquela criança interior dele, ela estava totalmente à mercê, precisando ser acolhida, precisando ser abraçada. Ai, que tristeza, gente. Eu acho que todos os problemas da humanidade seriam resolvidos se tivéssemos cuidadores respeitosos, responsáveis e amorosos. Muitas vezes as pessoas confundem amor, né, excesso de acolhimento, com mimo. Se você quer deixar uma criança mimada, é só você não dar limites. E o que são limites? Limites são as conduções. Limites são ensinar a criança regras, as regras da vida, as regras que permeiam o mundo, de uma forma acessível, de uma forma empática. Então, o limite é a borda, né? É o que dá o contorno ao mar. E esse contorno é o que traz segurança para a criança, é o que a faz se sentir confiante no mundo, porque ela sabe que ela pode ir até ali. Ela sabe, ela se sente segura para explorar. Então, pais que dão contornos, pais que dão limites, são pais respeitosos. Se você não sabe dizer não, você não está sendo respeitoso com a criança. E uma coisa que é muito válida, tá, gente? Quando você é um pai respeitoso, um pai que tem tempo de qualidade, uma mãe, né, também, uma mãe que tem tempo de qualidade, uma mãe que se volta para uma comunicação não violenta, que se volta para essas conexões significativas com a criança. Ela, quando receber o não, ela vai ser bem mais compreensiva, bem mais. Ela aceita melhor ou não, porque ela sabe que você sempre faz o possível para ser flexível, para
acolher as suas necessidades. E quando ela recebe o não, é porque é um não de verdade. Aquele não é um não válido. E outra coisa, ser consistente, tá, gente? Porque se você diz um não e constantemente você fica se desdobrando e falando sim, o seu não sem valor. Então você tem que, para o seu não ter valor, você tem que ter consistência. Firmeza com respeito. Firmeza com amorosidade, né? Porque uma firmeza sem amorosidade se transforma em autoritarismo. E nós não queremos isso. Nós queremos que as crianças sigam as nossas orientações porque nos amam, porque nos respeitam, porque nos admiram. Não por medo, porque o medo não é uma condução boa. Fazer as coisas por medo quando a gente não tiver presente. Ela vai fazer, né? A gente tem que ensinar as causas e as consequências. E vamos lá. Falta 5 minutos para a gente finalizar. Para se considerar uma pessoa realmente adequada e sentir-se bem interiormente, a criança precisa de experiências de vida que lhe provem que tem valor e que é digna de ser amada. Não basta dizer à criança que ela é especial. Não basta dizer à criança que ela é especial. A experiência é que importa. Ela fala mais alto do que qualquer palavra. Então, se você no dia a dia a criança quer fazer algo e você diz assim, não, você não consegue. Se a criança quer se vestir sozinha, você não deixa. Se a criança quer limpar a casa, você não deixa. Diz que a criança está atrapalhando. Minha gente, como é que a criança, tem que rir para não chorar, viu? Como é que a criança vai construir uma autoimagem sólida, acreditar que ela é capaz, que ela é competente, se é o tempo todo recebendo através das experiências de que ela não é capaz, de que ela não consegue, de que ela é indigna. Então, devemos ficar atentos. Mais importante do que dizer à criança que a ama é fazê-la sentir através das experiências de que ela é digna de ser amada, de que ela é valorizada, de que nós, cotidianamente, através dos mínimos detalhes, nós demonstramos que ela é especial para nós. Agora vamos ver uma coisa, gente. Primeiramente, como eu falei, devemos acessar esse nosso interior. Se ele está ferido, se ele está sangrando, é inevitável que ele vai espalhar sangue e essas gotículas, ó, vão sair, ó, impregnando nossas partículas de dor por aí. Então, primeiro temos que sanar e curar a nossa criança interior. Essas dores internas nossas precisam ser acolhidas, porque senão não tem como a gente fazer isso pela criança. Às vezes as pessoas ficam incríveis comigo, mas é porque assim, eu nunca me irritei com uma criança, nunca me irritei com choro, nunca me irritei com nada desse, nem mesmo na TPM, porque eu me lembrava da minha infância, o quanto eu precisava ser acolhida. E eu me lembrava da sensação que era quando a minha mãe me abraçava quando eu chorava. Era uma sensação de paz, e ela soprava no meu rosto, cantando. Isso me passava, ó, dava um quentinho no coração. Então, quando você for acolher sua criança, imagine que você é um casulo de amor. Cante música que fale de amor, vá curando as suas feridas internas. Ao olhar para a criança, você tem que acessar também a sua infância. Isso muitas vezes é doloroso e machuca, mas é curativo. Esse processo é curativo e transformador. Quando convivemos diariamente com criança, mesmo sem sermos pais, eu não sou mãe, mas eu acesso a minha infância. E a gente, quando acessa a infância, a gente tem um olhar mais encantador para a vida, a gente tem um brilho nos olhos mais, mais íntegro, né? A gente não se permite se calejar, a gente não se permite perder essa ternura
E é isso que precisamos conservar em nós, esse sentimento da infância, né? Da plenitude da infância. Então é isso, gente. Vamos finalizar aqui na página 16. Até o próximo grupo de estudos. Um beijo. Fiquem com Deus.